Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, ao meu canal, Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui com vocês, conversando, sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa jornada aqui no planeta Terra. E hoje eu vim, para responder a perguntas de pessoas inscritas, no meu canal. Perguntas, que me foram enviadas por e-mail. E se você quiser, você também pode enviar a sua pergunta, através do meu e-mail, clodofeitosa@hotmail.com, e na medida do possível eu irei analisar, a sua pergunta e aí poderei dar a resposta ou pessoalmente, respondendo ao seu e-mail, ou através de um vídeo, como esse. Normalmente eu faço vídeo, quando a pergunta é muito repetida, e aí eu faço o vídeo porque já responde a muitas pessoas. Então, mais uma vez repetindo, o e-mail, se você desejar enviar a sua pergunta, é o seguinte: Clode, C-L-O-D, Feitosa, com Z, @hotmail.com, ok? clodefeitosa@hotmail.com. Eu vou deixar aí também na descrição do vídeo o e-mail para, se você quiser entrar em contato e deixar a sua pergunta, tá ok? Então fique à vontade, faça a sua pergunta, deixe seus comentários aí na descrição, no vídeo, na página de comentários, suas críticas e sugestões. Tudo é muito bem-vindo. A pergunta que eu vou responder hoje, me foi enviada, por uma das inscritas do canal. O nome dela é Adriana e ela é de Minas Gerais. E é a seguinte: Clodoaldo, sob o ponto de vista espiritualista, o que é a morte? E o que acontece quando a gente morre? Bom, essa pergunta é muito interessante porque foram várias pessoas que me fizeram essa pergunta através do e-mail, especialmente nessa época que nós estamos vivendo, que é a época da pandemia do coronavírus no mundo, que infelizmente já ceifou a vida de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Então, essa é uma preocupação, de todos nós. Mas, além disso, a morte, ela é uma coisa que nós temos como certeza na nossa vida. Desde o momento que nós nascemos, nós já entramos em rota de colisão com esse momento, o momento de nós partirmos desse planeta e deixarmos de existir aqui. Então, para responder, já que esse é um vídeo mais curto, o que é a morte? Bom, para responder essa pergunta, primeiro nós precisamos entender que, do ponto de vista espiritualista, nós somos seres espirituais habitando temporariamente aqui na Terra, num corpo de carne, ou seja, numa dimensão material. Porém, nós já existíamos antes de vir para cá em dimensões espirituais, antes de encarnar aqui na Terra. E é para estas dimensões espirituais que nós retornamos após a morte do corpo físico. Agora, para entender melhor essa questão é o seguinte: para podermos habitar tanto a dimensão espiritual do planeta quanto a dimensão física, que é essa que nós estamos, ao sermos criados ou quando somos trazidos de outros lugares do universo para termos essa experiência aqui na Terra, o nosso espírito, que é, por assim dizer, a fonte da nossa vida, que é o princípio ativo criado por Deus, o princípio inteligente, a nossa consciência cósmica. Então, para poder habitar aqui no orbe terrestre, ela toma primeiramente um corpo espiritual, ok? Um corpo que é tirado da matéria do próprio planeta Terra, só que não da matéria densa que nós conhecemos, mas sim da matéria tênue, da matéria invisível e daquela matéria que não é possível captar com os nossos instrumentos atualmente. Então, esse é o corpo espiritual. Então, o espírito, que é a consciência cósmica, ou seja, que é o princípio inteligente criado por Deus, se acopla, por assim dizer, a esse corpo espiritual, que pode habitar tanto dimensão espiritual quanto dimensão material, certo? Então, com o corpo espiritual, você pode estar tanto nas dimensões espirituais quanto nas dimensões materiais, ok? Agora, para podermos nos manifestarmos aqui nesta dimensão material, sermos visíveis para os outros, fazermos as nossas obras, vivermos aqui nesse plano material, então nós precisamos de um outro corpo. É como se fosse uma outra roupa que nós temos que vestir.
E aí essa roupa, né, ou esse outro corpo é o corpo físico. Então, nesse caso, o que acontece? Há um acoplamento do corpo espiritual com o corpo físico. E isso acontece, né, algum tempo depois da concepção, né, o nosso corpo espiritual se acopla, né, ao corpo físico, e então esse corpo físico passa então a ter vida. E aí você percebe, né, que o bebê, né, após nascer, ele já tem lá um espírito, né, já tá lá o corpo material, o corpo físico, e acoplado a este o corpo espiritual, né, que é o corpo que a gente tomou quando veio para habitar aqui o planeta Terra. Ok? Pois bem, então, para fazer esse acoplamento do corpo material com o corpo físico, para que isso aconteça, isso é feito mediante um laço fluídico, certo? Um laço material e de energia, que é conhecido como laço fluídico, né? E também na nossa filosofia espiritualista tem um nome. Esse laço fluídico é conhecido como cordão de prata. E de onde veio essa expressão? Veio da Bíblia, né? Você vai encontrar essa expressão aqui na Bíblia. Você vai ler comigo aqui, se tiver uma Bíblia, Eclesiastes capítulo 12. Né? Você vai ver aqui de onde surgiu essa expressão. Ok? Então vamos ver aqui, Eclesiastes, ok? Deixa eu achar aqui, é depois de Provérbios, né? Deixa eu achar aqui, Eclesiastes, capítulo 12, ok? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9, diz assim, vamos ler, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9. Perdão, não é o versículo 9, não. É o versículo a partir do versículo 6, okay? Diz assim: antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, certo? Então está aqui o texto, né? Aqui no versículo 6, fala então do cordão de prata. Aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, não usa a palavra cordão, mas sim a palavra cadeia de prata. Então, aqui nesse texto aqui, né, se você for ler desde o começo, Salomão aqui está comparando os órgãos do nosso corpo, a cabeça, né, os braços, as pernas, enfim, ele compara a outros objetos, né? E no caso ele fala, né, da cadeia, ele fala aqui, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro. E ele está se referindo ao cérebro, certo? Ou seja, quando o nosso corpo, o que é a morte, assim, para resumir, é o seguinte: o corpo espiritual ele fica acoplado junto, né, ou acoplado é uma palavra difícil, ao corpo material, enquanto este mantiver as condições de vida, ou seja, enquanto o corpo material não tiver sido danificado, então o corpo espiritual está ali, junto dele. Essa junção é feita por esse cordão, que é um cordão fluídico, é um laço fluídico de elementos, de energia, que liga o corpo espiritual ao corpo físico. Quando o nosso corpo perde a capacidade de manter a vida, o cérebro é totalmente danificado, de maneira que não consegue mais sustentar as funções vitais, o que acontece? Esse cordão de prata, ou como diz lá, cadeia de prata, ela é rompida, né? E aí o que acontece? O corpo espiritual se separa do corpo físico, e aí é onde ocorre o quê? A morte, certo? Então isso é a morte, né? Em poucas palavras, é a separação do corpo espiritual do corpo material, ou seja, o rompimento do laço fluídico que une o corpo espiritual e o corpo material. Aí o que acontece? Lá a Bíblia fala, o corpo físico volta ao pó, ou seja, ele se desfaz, né? Ele vai se decompor e se desfaz. E lá diz que o espírito volta para Deus, né? Isso aí
como lá na época de Salomão não havia muito conhecimento sobre o plano espiritual, então ele simplesmente disse: o espírito volta para Deus. Mas esse voltar para Deus quer dizer o seguinte, que ele sai daqui do plano, né? Você não consegue mais ter acesso às coisas do plano material, porque você passa então a habitar uma outra dimensão, que é o plano espiritual, ok? Mas aí você diz assim: mas espera aí, na Bíblia mesmo, nesse mesmo livro de Eclesiastes, tem também um texto que fala que após a morte, né, tudo se acaba, né, tudo deixa de existir. Antes, deixa eu só explicar o seguinte: o que acontece depois, então, né, quando ocorre o desligamento do corpo físico do corpo espiritual, o que é que acontece? Bom, primeiro, a gente nunca morre. O que morre é o corpo físico. O corpo espiritual continua vivo, o espírito continua vivo, de modo que você continua a sua existência após a morte, né? Então, você vai continuar tendo a sua individualidade, a sua personalidade, os seus sentimentos, né? Tudo você vai continuar. Inclusive, o corpo espiritual é uma cópia, uma réplica do corpo físico, que dessa encarnação. É claro que ele é moldável, né? Ou seja, quando você for para outra encarnação, ele vai se amoldar ao novo corpo. Ele também pode se amoldar ao corpo da encarnação anterior, vai depender da necessidade que você tiver. Ele é moldável. Mas, né, quando você desencarna, né, quando você morre, o corpo espiritual é uma réplica do corpo físico. Então, você continua sendo você mesmo após a morte. Você continua com os seus sentimentos, continua com as suas sensações, continua com os seus desejos. Ou seja, a morte, ela simplesmente não existe. O que existe é a morte do corpo físico. O corpo físico é que deixa de existir, mas o corpo espiritual não. Este é permanente, é eterno e você continua vivendo com ele, né? Mas aí você continua com consciência de tudo, certo? Logo no começo não, porque você tem um leve momento no qual você fica inconsciente, né? Aí, claro que lá do outro lado existe uma equipe espiritual que ajuda os espíritos que estão saindo, né, da condição material e passando para a condição espiritual. Lá existem hospitais, existem regiões para onde os espíritos são levados, né, para se recuperarem dos traumas que ocorrem, né, não só durante esta vida, mas também pouco antes do processo de morte, né? A morte é indolor, né? Você não vai sentir dor com esse rompimento do cordão de prata, né, que separa o corpo físico do corpo espiritual. Você não vai sentir dor por isso. Ela é indolor. Você sofre, é claro, e sente dor antes de morrer, porque lá você está sofrendo com uma doença ou você leva algum choque, mas no momento que você perde a consciência e eventualmente vem a morrer, então aí você não sente mais dor, né? O processo de morte é indolor. E aí você segue a sua vida, né, no plano espiritual, né? Lá no plano espiritual você vai ser ajudado, né, por seres de lá que já habitam lá, normalmente espíritos familiares, pessoas que você conhece ou conheceu de outras encarnações. E esses mentores, né, mentores da luz, vão ajudar você não só no processo de reflexão do que aconteceu na encarnação que acaba de terminar, para que assim você possa retirar o aprendizado, né, que você aprendeu nesta vida, também sobre os karmas, né, que você resolveu nessa vida. E você também vai, então, começar já a estudar e a se preparar, né? Você vai ser levado, né, provavelmente a uma cidade espiritual, que são muitas, né? Em cada país do mundo tem milhares de cidades espirituais, né? Então você vai ser levado lá, e lá você vai estudar e vai começar a se preparar para uma nova encarnação, aqui na Terra, ou em outro orbe, se depender do caso, né? Você tiver esse merecimento de ir para um mundo melhor que a Terra, né? Então, basicamente é isso que acontece, né? A morte é isso, né? Não é, né, como dizem muitas religiões, que é o fim de tudo, né, que você fica inconsciente, que você não se lembra de nada, que você deixa de existir. Não é bem assim, né? Nós somos espíritos eternos, somos seres espirituais habitando temporariamente uma dimensão material, mas a verdadeira vida não é aqui. Aqui é apenas uma experiência temporária para a nossa consciência, para o nosso aprendizado, para que nós possamos progredir, né, na escala espiritual e nos tornarmos cada vez mais perfeitos. Então, é para isso que nós encarnamos aqui na Terra. E a morte nada mais é do que uma transição, uma saída de uma existência material para uma existência espiritual. Ok? Isso é a morte. Agora vamos a só algumas questões, né?
Alguns vão me dizer o seguinte, mas no próprio livro de Eclesiastes, na Bíblia, tem uma parte que diz que a pessoa perde a consciência, que é como se você fosse dormir num sono eterno. E isso está aqui, né, no livro de Eclesiastes, capítulo 9 também. Aliás, o que eu li foi o capítulo 12. Agora nós vamos ler o capítulo 9, que é quando Salomão fala da condição dos mortos, né, no ponto de vista dele. Então veja aqui, deixa eu achar. Eclesiastes capítulo 9. Eu já li muito esse texto, né? Vocês que são testemunhos de Jeová, ou foram ex-testemunhos de Jeová, ou que conhecem outras religiões que têm a mesma interpretação, vão se lembrar desse texto, né? Porque é um texto muito conhecido. Eclesiastes 9, 5 ao 10. Estou em Provérbios ainda. Veja aí na sua Bíblia, acompanhe também, porque é bom que você vai aprendendo, certo? Eclesiastes 9, 5 ao 10. Aí alguns dizem assim, mas como é que você vai enfrentar isso aqui, né? Vamos lá, eu vou ler para você. 9, 5 ao 10 diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e não tem mais parte alguma neste século, e em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada de tuas obras. Em todo o tempo que sejam alvos as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que fizeste debaixo do sol. Aí o ponto é isso aqui, tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma, né? Na tradução do Novo Mundo vai dizer assim, os vivos estão cônscios que morrerão, os mortos não estão cônscios de absolutamente nada, né? Então, aí você me pergunta, como é que você enfrenta isso aqui, né? O que é que você tem a dizer sobre esse assunto aqui? Aqui a Bíblia diz claramente que depois da morte não tem conhecimento, não tem sabedoria, é tudo esquecido e tal, né? Aparentemente é assim, certo? Mas se você observar direitinho aqui, Salomão está falando do ponto de vista material. Ele está falando do ponto de vista de quem fica aqui desse lado, certo? Para você entender melhor, quando uma pessoa morre, o que acontece com as obras dela? Se ela escreve um livro, por exemplo, ela vai poder continuar escrevendo? Obviamente que não, né? Porque ela passa a viver em outro plano, né? Então, você não vai conseguir mais. Se você estava fazendo uma casa, você não vai terminar essa casa se você morrer. Se você estava fazendo faculdade, estava no terceiro período, você não vai fazer o quarto período, porque você morreu, certo? Seja lá que você estava namorando alguém, né, conhecendo alguém, você não vai poder continuar isso, né? Tudo foi esquecido, né? Tudo deixa de existir. Por quê? Porque você deixa de habitar esta dimensão e passa a habitar a dimensão espiritual. E aí as pessoas que ficam desse lado, obviamente, não conseguem chegar a você. Somente algumas pessoas que têm uma qualidade natural, né, dada também para o próprio ser humano, conhecida como mediunidade, ou a pessoa é sensitiva, é que ela sente a presença, às vezes, de algum espírito que está próximo de você, porque você pode ficar por aqui, né, perdido, assim, se você quiser, né, não é obrigado, mas se você quiser, você fica por aqui, até o dia que você quiser, certo? Mas as suas obras, aquilo que você falava, se você tinha um canal no YouTube, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, se eu morrer, o que é que vai acontecer com esse canal? Vai ficar com os vídeos que eu produzi até hoje, né? Ou seja, os próximos vídeos não vão existir mais, né? Porque a minha sabedoria, o que eu falo, o que eu estudo, tal, isso deixa de existir para cá, né? Para esse plano material, né? Obviamente, do outro lado da vida, eu vou continuar com o meu trabalho, né? Eu vou continuar ajudando pessoas que estão lá do outro lado, porque muda o sistema, muda a forma, eu vou trabalhar de outra maneira, eu vou viver uma outra experiência, né? Então, acabou aqui e eu sigo, né, a vida. Agora, do ponto de vista material, realmente,
os mortos. Aí diz lá, na sepultura, o local para onde vai, não tem nada. Claro, realmente, não tem absolutamente nada lá, né? É só um local onde se coloca um corpo para apodrecer, né? Mas não há sabedoria, não há nada. Mas ele está falando isso do ponto de vista material, do ponto de vista de quem está desse lado da vida. Do ponto de vista de quem está do outro lado, aí já é diferente. É como no caso de Jesus. Foi o que aconteceu com Jesus quando ele morreu, né? Ele passou um tempo inconsciente, porque isso é normal, né? Todos nós passamos por um período de inconsciência após a morte, mas depois a gente recobra a consciência, as memórias e tudo mais. E Jesus voltou à vida, né? Ele até reapareceu para os seus seguidores, né? Conversou com eles, eles puderam até tocar no corpo espiritual de Jesus, né? Aí você diz assim, então, peraí, e como é isso, né? Pois é, Jesus voltou com o seu corpo espiritual e conversou com aquelas pessoas, elas viram, conversaram com ele deixou bem claro, ó, a morte não existe, o que existe é a morte do corpo físico, né? Pois bem, então é isso. Então Salomão estava falando do ponto de vista material, não do ponto de vista espiritual. Se fosse assim, então tudo que aconteceu com Jesus seria mentira, não existiria nada daquilo ali, né? Nada a palavra, eles usam a palavra ressurreição, né? Mas na verdade a gente está falando de quê? Ressurreição significa voltar à vida. Então, quando você morre, o corpo físico deixa de existir, mas o corpo espiritual permanece. Então, de uma certa maneira, você voltou à vida, você continua vivo, ok? Então, é nesse sentido. E aí eu tenho também aqui um texto de 1 Coríntios, capítulo 15, veja bem aí, 1 Coríntios, capítulo 15, é bem interessante esse texto aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 41 ao 44, eu vou ler aqui para vocês, diz assim, deixa eu achar aqui, 41 ao 44, uma é a glória do sol, e a outra é a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela, né? Nesse sentido aqui, o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, que no universo, cada coisa tem as suas características. Uma coisa é o sol, outra coisa é a lua, outra coisa são as estrelas, né? Do mesmo jeito, a gente está querendo aplicar isso aos nossos corpos, inclusive vai falar disso aqui agora. Existe o corpo físico, com suas características, e existe o corpo espiritual, com suas características também. Cada um é cada um. E aí ele vai explicar aqui, segue o texto. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O que isso significa? Ora, este corpo que nós habitamos, o corpo físico, nesse momento, a gente pode adoecer, a gente pode ficar deficiente, nós precisamos comer, precisamos vestir, precisamos trabalhar para poder existir. Então, viver no plano material é difícil, é uma coisa dura de ser suportada. É o que ele compara à corrupção. É um corpo corruptível, no sentido de quê? De que ele morre, certo? Que se a gente não tiver cuidado, a gente vai matando. Na realidade, a gente não tem como evitar esse processo. É um corpo corruptível, daí o nome, corrupção, um corpo que se corrompe com o passar do tempo, a gente envelhece, adoece e eventualmente morre, certo? Então este é o corpo, ele é plantado em corrupção, ou seja, é um corpo que se corrompe. E o que é que acontece? Vem um corpo incorruptível. Que corpo é esse? É o corpo espiritual. Porque o corpo espiritual, como eu falei para vocês no começo, ele é moldável, ele é feito de outra matéria, de uma matéria tênue, de uma matéria que você não precisa comer, você não tem as mesmas limitações que existem aqui no plano material. Com o corpo espiritual, não, você não precisa de nada disso. Até você consegue flutuar, né? Consegue viajar longas distâncias rapidamente, porque a velocidade com a qual a gente se comunica, né, age no plano espiritual, é de acordo com o nosso pensamento. Então, é bem diferente de habitar um corpo material. Habitar um corpo material é uma situação difícil, pesada, né? A gente sofre para carregar esse corpo, né? Já o corpo espiritual não, né? É o contrário, lá a gente tem muito mais liberdade do que temos aqui com o corpo material. Aí segue o texto aqui, ó. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. É aquilo que eu acabei de falar. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, a Bíblia deixa mais do que claro aqui para você que existe corpo espiritual e existe corpo animal, ou corpo físico, né? Aqui é a tradução de João Ferreira de Almeida,
usa desse modo, mas em outras traduções você vai encontrar corpo físico. Né? Se existe corpo físico, existe corpo espiritual. Cada um é cada um tem suas características. O corpo físico é para a gente habitar aqui, essa dimensão. Então ele tem suas características. O corpo espiritual é para habitar a dimensão espiritual e vai ter as características dele, ok? E a morte nada mais é do que o desligamento do corpo espiritual do corpo físico. O corpo físico morre, deixa de existir, e o corpo espiritual permanece, a gente permanece vivo com ele. Só que a gente fica invisível para as pessoas daqui do plano material, a gente não consegue falar com elas, a gente vai ter que viver outra vivência. E é nesse sentido que a Bíblia fala, né? Salomão fala que não há mais conhecimento, não há mais planejamento, não existe mais nada, né? Não existe sabedoria. Por quê? Porque você não faz mais parte desse plano material. Você vai passar a fazer parte de outro plano. Portanto, você não tem mais nada aqui. Nada, como ele fala, nada debaixo do sol. Nada debaixo do sol é uma linguagem figurada que quer dizer que você não faz mais parte. Caso você venha, né, a sair dessa condição, não faz parte mais dessa dimensão material. E aí você vai ter que seguir a sua nova jornada com o auxílio dos seres espirituais, né? Muitos deles são pessoas que nos já acompanham já há muito tempo, e é tranquilo, né? Você vai seguir a vida é eterna, né? A gente já vive em vida eterna, diferentemente do que muitos dizem, que você tem que aguardar, não existe, né? Nós já vivemos a vida eterna, nós já somos seres espirituais eternos e estamos temporariamente numa vivência material para quê? Para aperfeiçoar a nossa consciência, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, para nos tornarmos seres melhores. Essa é a razão de estarmos aqui nesse momento. Alguns passam por dificuldades mais do que outros, mas cada um tem o seu karma, né? Por assim dizer, cada um tem as suas obras, e aí é assim que funciona, certo? Com o passar do tempo, a gente vai melhorando, vai se aperfeiçoando, e há de chegar um momento que a gente não precisará mais encarnar em corpos materiais, e poderemos então dar sequência à nossa vivência eterna, servindo a Deus no plano espiritual, né? Em outras formas de existir. Existem outros mundos muito mais perfeitos, muito mais bem melhores de se viver do que o planeta Terra, né? E a gente vai, com o passar do tempo, à medida que formos nos aperfeiçoando, ganhando a condição de viver nesses mundos melhores, ok? Bom, espero ter esclarecido, né, essa questão da morte, o que é que acontece, e se você gostou, né, desse vídeo, dê o seu like, faça uso da página dos comentários, né, deixa aí o seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também venham a ter acesso a esse conhecimento, né, principalmente em momentos difíceis, onde as pessoas precisam de consolo, elas precisam saber o que é o processo de morte e o que acontece com elas, e que não é nada, né, nada para se temer, nada algo que você é uma coisa que você não sabe o que é um mistério. Não é isso, certo? A gente só não pode dizer, a gente tem que incentivar você o seguinte: aproveite essa oportunidade de estar encarnado aqui, porque você veio com um objetivo, que é o de evoluir, melhorar as suas más tendências, né? Mudar alguns comportamentos, resolver alguns processos kármicos e fazer coisas boas, né? Ajudar o próximo, aprender, estudar. Então a gente veio para isso e a gente tem que aproveitar essa experiência. Então nada de então se a morte não existe, então eu vou, né? Eu estou triste, estou deprimido, então vou tirar a minha própria vida. Não faça isso, porque se você fizer, você vai adquirir um karma muito pesado, e aí você vai ter que resolver isso de qualquer jeito, porque, como eu disse, não existe morte. Então, se você está sofrendo, se você está deprimido, se você está se sentindo mal, está com raiva de alguém, após a morte você vai continuar sentindo essas mesmas coisas, mas não vai poder mais fazer nada, porque você já vai estar do outro lado e vai ter que iniciar uma outra jornada. E se você não quiser iniciar, você vai ter liberdade para isso. Entretanto, vai haver consequências também, né? Então, aproveite a vida hoje, né? Faça o seu trabalho, esforce-se para se melhorar, é isso que importa, né? E quando chegar o dia da partida, que todos nós possamos estar em paz conosco mesmo, sabendo que fizemos a nossa parte, que demos a nossa contribuição, né, para a evolução da humanidade, e assim a gente vai poder dar sequência à nossa existência de uma forma positiva do outro lado, ok? Muito obrigado pela atenção, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.